Boa noite. Nosso tema é análises em açúcares, mel e adoçantes. Composição e características. Os alimentos como o mel, açúcar e adoçantes são produtos comerciais que têm como finalidade adoçar os alimentos. Primeiramente, o açúcar é composto basicamente por sacarose, obtida pela cana-de-açúcar ou de beterraba. Os açúcares tipicamente encontrados em alimentos ou bebidas são monossacarídeos, galactose, glucose, frutose, e disacarídeos, sucrose, lactose e maltose. Então, o açúcar ele apresenta grande importância comercial, desde a sua comercialização na forma de açúcar cristal, refinado, de confeiteiro, light, mascavo e invertido, como em produtos que o contêm, sucos, refrigerantes, sorvetes, bolos, biscoitos recheados, balas de chocolate e entre outros. Agora, sobre os adoçantes, ele também é conhecido como edulcorante. O adoçante ele pode ser artificial, não contendo calorias, ou natural, contendo menor quantidade de calorias que o açúcar. Dentre os adoçantes artificiais, temos os aspartames, a sacarina, o ciclamato, a sucralose e a cesulfame-K. E dentre os adoçantes naturais, nós temos a frutose, o sorbitol, o manitol e o esteovídeo. E sobre os adoçantes artificiais, em geral, eles adoçam bem mais vezes do que a sacarose. E um fato importante sobre cada tipo é que o aspartames é o tipo mais utilizado entre os adoçantes e ele deve ser evitado por pessoas que sofrem de fenilcetonúria, porque ele contém fenilalanina em sua composição. A sacarina ela é bastante utilizada nos alimentos, em cosméticos e medicamentos também. O climatato ele é bastante utilizado em alimentos, mas só que ele é proibido em alguns países, porque ele provoca efeitos cancerígenos em células e alérgicos também. O sucralose ele é bastante utilizado em produtos esterilizados, pasteurizados e assados. Ele é estável a grandes temperaturas. O acesulfame-K ele é o adoçante mais resistente, né, ao tempo e às temperaturas. E os adoçantes naturais, né, eles também vão adoçar bem mais vezes do que a sacarose. A frutose, ela é extraída de frutas, né, cereais e mel. E ela deve ser usada até com moderação porque provoca cáries, né, e tem um consumo limitado para diabéticos. O sorbitol, ele também é originado de frutas e algas marinhas, né? Seu uso ele é restrito também para pessoas que não são diabéticas, né, e que não são obesas. O manitol ele é encontrado nos vegetais e algas marinhas. Também não é recomendado a diabéticos. E o esteovídeo ele é encontrado na planta stevia rebaldiana e não contém calorias, né, e é estável também em altas temperaturas. Agora sobre o mel, né, um pouco sobre o mel. Ele entende-se, né, como um produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou de secreções de partes vivas das plantas ou ainda também de excreções de insetos sugadores de plantas, no qual as abelhas melíferas coletam, transformam, combinam e deixam maturar nos favos das colmeias. E um fato interessante, né, além disso, né, uma curiosidade, é que o mel pode ser usado para princípios terapêuticos. Na maioria das vezes, são em casos de dores de tórax, fadiga e vertigem. Só que a medicina moderna ela vem estudando muito a utilização desse mel na cicatrização de feridas, infecções fúngicas e bacterianas. Na constituição do mel, encontra-se a glicose, a frutose, minerais, ácidos orgânicos, enzimas, água e partículas sólidas provenientes da colheita, substâncias aromáticas, pigmentos e grãos de pólen, podendo conter cera de abelhas procedentes do processo de extração. Alguns tipos apresentam maior teor de sacarose do que outros. De análises aplicadas. Para esses alimentos, existem algumas análises bromatológicas que são aplicadas principalmente para o controle de qualidade.
Entre elas tem a medida de pH, que é importante para detectar e controlar o crescimento de micro-organismos, densimetria, que é utilizada para medir a quantidade aproximada de açúcares nas indústrias desse meio e sua concentração e pureza, e determinação de cinzas, que são um indicativo de valor nutricional em alimentos e de várias propriedades, com índice de refinação em açúcares, por exemplo. Então, essas são as principais análises feitas para controle de qualidade desses alimentos. Agora nós vamos falar sobre a legislação. Então, de acordo com a Anvisa, existe um regulamento que abrange esses alimentos, chamados de Regulamento Técnico para Açúcares e Produtos para Adoçar. Esse regulamento foi feito considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos, visando a proteção à saúde da população, considerando a necessidade de atualização da legislação sanitária de alimentos com base no enfoque da avaliação de risco e da prevenção do dano à saúde da população, considerando que os regulamentos técnicos da Anvisa de padrões de identidade e qualidade de alimentos devem priorizar os parâmetros sanitários, e considerando que o foco da ação de vigilância sanitária é a inspeção do processo de produção, visando a qualidade do produto final. Também possui uma lei penalizando quem descumpre esse regulamento, que é a lei contida no artigo 3º, e nela diz que o descumprimento aos termos dessa resolução constitui infração sanitária, sujeitando os infratores a penalidades previstas nas leis de número 6.437, de 20 de agosto de 1977 e demais disposições aplicáveis. Dentro dessa resolução, também vem explícito que esses produtos devem conter informações sobre suas definições, ou seja, sua composição ou denominação consagradas pelo uso. A designação pode ser seguida de expressões relativas ao processo de obtenção ou forma de apresentação ou finalidade de uso ou características específicas. Então, segundo a resolução, esses produtos devem conter todas essas informações. O açúcar, o mel e o adoçante, eles estão presentes diariamente no consumo alimentício dos humanos. O mel, ele é mais natural e possui benefícios na saúde. Ele possui uma ação anti-inflamatória e é antioxidante. Mas, por mais que ele seja natural, ele consumido em excesso pode aumentar o nível de açúcar no sangue, assim ocorrendo um sobrepeso e futuramente uma diabetes no ser humano. O açúcar tem propriedades que são viciantes e também, sendo consumido em excesso, faz mal para a saúde humana. O adoçante consumido de forma irregular traz malefícios à saúde. Assim, os adoçantes mais indicados para o consumo humano são os que são extraídos do vegetal e da fruta. Eles indicam esses adoçantes a fim de diminuir os malefícios que ele causa. Assim como qualquer alimento sendo consumido de forma irregular, faz mal à saúde. Por isso que é super importante nós sabermos consumir o alimento de forma correta, né? A análise físico-química desses alimentos são muito importantes para um controle de qualidade do produto, para conhecer a composição da matéria-prima e do produto final, para saber a forma correta do consumo e para estabelecer uma composição nutricional nos rótulos dos alimentos para mais informações dos seres humanos. Essas análises são muito importantes para o consumo dos alimentos e devem ser levadas a sério, seguindo toda a legislação. Esse foi o nosso trabalho, né, a nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos e boa noite.